Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, numa das histórias mais detalhadas e ricas de toda a Bíblia. Gênesis capítulo 24. E que história! À primeira vista parece simples, né? A missão de encontrar uma esposa para Isaac, o filho da promessa. Mas nossa, quando a gente olha de perto, a coisa se desdobra em tantas camadas. É um momento de altíssima tensão na saga da família, né? Abraão já está idoso, Sara faleceu, e todo o futuro da linhagem que Deus prometeu tá ali nos ombros de Isaac. Exato. Então, achar a esposa certa não é só um bom casamento, é uma questão teológica, quase existencial. Um erro ali podia colocar tudo a perder. Totalmente. E para desvendar essa história, a gente tem um material incrível. O texto bíblico em hebraico, com análise palavra por palavra, comentários teológicos clássicos e até, olha que interessante, interpretações de outras correntes, como a doutrina espírita. A ideia aqui é realmente cavar fundo e ver o que essa história tão antiga ainda tem para nos dizer hoje, seja do ponto de vista cultural, simbólico, espiritual. Então, a nossa missão aqui é essa, né? E além daquela superfície do casamento arranjado, é tentar entender os grandes temas que estão em jogo, a providência divina, a fé, o livre-arbítrio e um simbolismo que, nossa, ecoa até hoje em várias tradições. Certo. Então vamos lá, para o ponto de partida. Abraão chama o servo dele, o mais antigo, o de maior confiança. Provavelmente o Eliezer, né? É o que as fontes sugerem. Isso, provavelmente Eliezer. E ele recebe uma missão de vida ou morte. Mas antes de qualquer coisa, Abraão exige um juramento. E é um juramento, peculiar para dizer o mínimo. Assim. Ele diz: põe a tua mão debaixo da minha coxa. É uma imagem bem estranha para a gente hoje. Totalmente, mas para o contexto da época, aquilo era o equivalente a, assinar um contrato com firma reconhecida em cartório e com todas as testemunhas. Sério? Sim. Os comentários bíblicos, tipo os da Bíblia de Genebra, explicam que a coxa era um eufemismo para a origem da vida, sabe? A fonte da descendência. Ah, entendi. Então, ao tocar ali, o servo estava jurando pela linhagem de Abraão, pelos filhos, pelos netos que nem existiam. Ele estava invocando o futuro como testemunha. Era, assim, o juramento mais solene e inviolável que existia. Moça, isso dá a dimensão da seriedade da coisa. E a condição principal desse juramento todo era que a esposa de Isaac não podia de jeito nenhum ser uma das filhas dos cananeus. Exato! Eu fico pensando na força dessa proibição. O que estava em jogo para Abraão? Era tipo um preconceito, um nós contra eles, ou era um medo mais profundo? Ótima pergunta. Porque vai no centro da questão. Não era xenofobia como a gente entende hoje. A preocupação de Abraão era, fundamentalmente, espiritual. A cultura cananeia era politeísta. Tinha rituais que, para o ponto de vista do Abraão, eram idólatras, moralmente errados. Casar o Isaac com uma mulher daquela cultura era abrir a porta para assimilação. A fé dele se perderia. Exatamente. A fé monoteísta, que era o pilar da aliança com Deus, podia simplesmente sumir em uma ou duas gerações. A pureza da linhagem era, na verdade, a preservação da fé. Era uma estratégia de sobrevivência espiritual. Faz todo sentido. Então, com esse juramento sagrado e essa instrução clara, o servo parte. E ele não vai de qualquer jeito, né? A fonte diz que ele leva 10 camelos carregados com os melhores presentes. Uma comitiva e tanto. E ele chega lá na Mesopotâmia, na cidade de Nahor, e para junto a um poço. Justo na hora que as mulheres saíam para buscar água. E aqui acontece uma coisa que eu acho fascinante. Ele podia usar a riqueza, a influência para negociar um casamento, mas em vez disso, ele ora. E não é uma oração qualquer, ele não fala só Deus me mostra a mulher certa. Ele propõe um teste, um sinal incrivelmente específico, tá lá em Gênesis 24. Qual era o teste? Ele pede que quando ele pedir algo a uma jovem, ela não só dê de beber para ele, mas que, por iniciativa própria, sem ele pedir, ela se ofereça para dar água para todos os 10 camelos. Ah, então a oração dele foi quase um teste de caráter disfarçado. Exato. Ele não estava pedindo um milagre, uma voz do céu. Ele estava procurando qualidades humanas muito específicas.
Generosidade, hospitalidade. Proatividade, compaixão. Porque, vamos combinar, dar água para um viajante era um dever. Mas dar água para 10 camelos sedentos... Nossa, isso é um trabalho gigantesco. Enorme. Exigiria um esforço extraordinário. Ele estava, na verdade, testando o coração da futura matriarca de Israel, procurando alguém com disposição para servir, sabe? Para ir além do esperado. E o mais impressionante é o que vem depois. O texto diz, antes que ele acabasse de falar. A resposta é imediata. Surge Rebeca. E ela faz exatamente o que ele pediu. Ela passa no teste com louvor. A sincronicidade é de arrepiar. É um momento em que o plano divino e a ação humana se encontram de uma forma perfeita. E a reação do servo é imediata, né? Ele não pensa, nossa, que coincidência. Ele se curva e adora Deus. Sim, e ele usa uma expressão hebraica linda, Hesed Uemet, que se traduz como benevolência e verdade ou amor fiel. Que bonito isso. Hesed é uma palavra difícil, mas tem essa ideia de um amor leal, uma bondade que vem de um compromisso de aliança. O servo reconhece que Deus não só o guiou, mas foi fiel à promessa que fez a Abraão. Ele vê a mão de Deus agindo. Exato, nos detalhes. Exato. Não de forma mágica, mas através da bondade do caráter de uma jovem junto a um poço. É a providência divina nas coisas mais mundanas da vida. Sabe, o que me fascina nessa história é que ela funciona em pelo menos 2 níveis. Na superfície é esse relato prático, quase um diário de viagem de uma missão. Uma missão diplomático-matrimonial. Isso. Mas se a gente olha para o que as fontes alegóricas dizem, tem todo um universo simbólico acontecendo por baixo. É uma leitura muito poderosa. Uma das fontes que a gente viu, um vídeo do curso bíblico online, explora justamente essa interpretação alegórica cristã, que é bem tradicional. E como funciona essa alegoria? Bom, nessa visão, cada personagem vira um símbolo. Abraão, o pai, representa Deus Pai. Isaac, o filho amado que quase foi sacrificado. É uma figura de Cristo. Exato. E o servo, aquele servo anônimo, fiel, que é enviado para buscar a noiva, ele se torna uma figura do Espírito Santo. E a noiva, Rebeca, seria então a igreja. Faz sentido. O servo, ou o Espírito Santo, não fala de si mesmo. Ele glorifica o Filho, ele mostra as riquezas do Pai e convida a noiva para a união. A estrutura é bem coesa. E é interessante como essa leitura muda o foco, né? O servo, que era nosso protagonista, de repente vira uma força, um guia. E a alegoria continua. O encontro final entre Isaac e Rebeca não acontece na casa, mas no campo ao entardecer. E o que isso simbolizaria? Para essa linha de interpretação, simboliza o arrebatamento, onde a igreja encontra Cristo nos ares, fora do cenário do mundo. Que interessante. Mas além dessa grande alegoria, as fontes que analisam a numerologia hebraica apontam para a repetição de um número. O 10. É verdade. O servo leva 10 camelos. As pulseiras que ele dá para Rebeca pesam 10 ciclos de ouro. E depois a família dela pede para ela ficar pelo menos 10 dias. O número 10 está sempre ali. E aqui a perspectiva espírita que está nas fontes oferece um ângulo completamente diferente e fascinante. Como assim? Nessa visão, o número 10, que está ligado à letra hebraica Yod, não simboliza só completude. Ele pode ter uma simbologia de rebeldia da criatura ou a necessidade de conversão. Rebeldia? Sim. A fonte até cita obras psicografadas pelo Chico Xavier, de Emmanuel, como Há 2000 anos e Paulo e Estevão. Ambos os livros são divididos em partes de 10 capítulos e contam histórias de espíritos orgulhosos que passam por provas duríssimas para se redimir. Que loucura! Então, enquanto a alegoria cristã vê um drama cósmico, a interpretação espírita, que também é uma doutrina cristã, Exatamente. vê um drama íntimo da alma, na mesma história. Exatamente. A jornada de Rebeca, marcada pelo 10, poderia simbolizar não só um casamento, mas um ponto de virada na evolução espiritual dela. Um momento de escolha que define o caminho. Isso mostra a riqueza do texto, né? Total. 2 tradições de fé olham para o mesmo relato e encontram metáforas para suas crenças centrais. Uma vê o plano macro da salvação da humanidade,
A outra, o plano micro da jornada de um único espírito. O texto vira um espelho. E essa ideia de jornada e escolha nos leva a um ponto que é crucial na história. Porque, apesar de todo o planejamento do Abraão, da orientação divina, a Rebeca não é uma peça passiva nesse jogo. De jeito nenhum. Chega um momento em que a família dela hesita, que ela adiar a partida por 10 dias. O servo insiste e a família joga a responsabilidade para ela. Eles a chamam e fazem a pergunta direta: irás tu com este homem? E a decisão final é dela. Exato. Esse momento é extraordinário. Num mundo profundamente patriarcal, onde casamentos eram contratos entre famílias, dar a palavra final a uma jovem era algo notável, e a resposta dela no versículo 58 é de uma força imensa. É uma palavra só em hebraico: elek, irei. Direto, sem hesitação. Sem hesitação, sem condições. É um ato de fé e de coragem. Ela está deixando tudo para trás, família, terra, tudo que ela conhece, para se casar com um homem que nunca viu, baseada só no testemunho de um servo e na convicção dela. E as fontes espíritas que a gente analisou dão um peso enorme para esse momento. Uma delas até cita Allan Kardec, que viu o espiritismo como um marco para a emancipação legal da mulher. Sim, e outra fonte, citando Walter Barcelos, vai ainda mais longe. Discute a ideia da evolução do espírito feminino ao longo de milênios. A teoria que a fonte apresenta é que, através de inúmeras encarnações e experiências ligadas à maternidade, ao cuidado, o espírito que anima o corpo feminino teria desenvolvido com mais intensidade a intuição, a ternura, o sentimento. E por isso estaria, como diz a fonte, mais perto de Deus. Exatamente. Olhando por essa lente, a atitude de Rebeca no poço, aquela generosidade toda e a decisão firme de partir, não são só traços de personalidade. Não. Seriam manifestações de um espírito evoluído, usando a intuição e o livre-arbítrio para se alinhar a um propósito maior, um plano espiritual para a vida dela. Ela vira protagonista. Precisamente. Ela deixa de ser só a noiva sendo entregue e se torna uma protagonista ativa da própria jornada. Um espírito consciente fazendo uma escolha transcendental. E aí a gente vê a providência divina e o livre-arbítrio humano se conectando perfeitamente. O caminho foi preparado por Deus, mas o passo decisivo foi ela quem deu. E a conclusão da história é incrivelmente humana, tocante. Isaac estava no campo, meditando, talvez de luto pela mãe Sara. Ele vê os camelos chegando. Rebeca o vê de longe, desce do camelo, cobre o rosto. O servo conta tudo a Isaac, e o texto diz que Isaac a levou para a tenda que tinha sido da mãe dele. É a tenda de Sara. E o versículo final do capítulo é de uma simplicidade e uma profundidade. Ele diz: e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. É um final belíssimo. O grande plano teológico de Deus, da continuidade do povo, se realiza. Mas, ao mesmo tempo, ele atende a uma necessidade humana, íntima, pessoal, o consolo para o luto de um filho. A promessa divina e o afeto humano se encontram ali. Recapitulando então, nossa, a gente começou com a missão de arranjar um casamento e acabou explorando o universo inteiro. É verdade. Vimos a solenidade de um juramento, testemunhamos a fé em ação num teste de caráter e mergulhamos em pelo menos 2 camadas profundas de simbolismo. A cristã, que vê a união de Cristo e a Igreja, e a espírita, que também é uma doutrina cristã. Tá. Que reflete sobre a rebeldia, a conversão e a jornada evolutiva do espírito feminino. Fica claro que a história de Isaac e Rebeca é muito mais que um relato antigo, né? Muito mais. Ela funciona como um espelho para as nossas buscas por direção, por propósito, por amor. É uma narrativa com uma capacidade impressionante de ressoar com diferentes pessoas em diferentes tradições. Cada uma encontra nela um eco das suas verdades. E para a gente encerrar, fica uma última reflexão. Algo que a história não responde. O servo. Ele é o motor de quase todo o capítulo, o verdadeiro protagonista da ação. Sim, ele faz tudo. Ele cumpre a missão com uma fé e uma diligência impecáveis. É o intermediário perfeito. E no final, ele entrega a Rebeca ao Isaac, relata o que fez e simplesmente desaparece da narrativa. O trabalho dele está feito. E isso nos leva a uma questão interessante.
É um arquétipo que desafia muito a nossa cultura de hoje, que é toda sobre construir uma marca pessoal, ter reconhecimento. Total. A história parece valorizar o exato oposto. Um serviço perfeito que termina no anonimato. O que esse ato de serviço completamente abnegado, de ser esse elo perfeito que prepara o encontro, depois se retira sem buscar os holofotes, pode nos ensinar sobre a natureza da verdadeira fé, do serviço ao próximo e, quem sabe, sobre o papel das influências espirituais que nos guiam, mas que não buscam para si o protagonismo. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 horas da manhã. É isso, bem simples. Hum.